a Bíblia de vocês, nossa Bíblia no Salmo 46. Esse texto, o qual Deus me deu há pouco tempo, há menos de meia hora, para reafirmar nas nossas vidas que Ele é o nosso refúgio. Aleluia, Jesus. Que Ele é o socorro bem presente. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, aos montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultem, espumem na sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Brama nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz. A terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Interessante que eu sempre digo que os Salmos, no caso aqui o Salmo, é o salmista se expressando para Deus e ao mesmo tempo obtendo a resposta de Deus. Ele fala aqui nesse Salmo 3 vezes que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. E muitas vezes nós achamos que por Deus ser o nosso refúgio, as tribulações não vão vir. Ele mesmo afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, não quer dizer que nós não vamos ter as tribulações diárias, mensais, anuais. Mas o interessante é que, ainda que nós teremos essas tribulações, Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Nele nós podemos confiar. Amém. Porque muitas pessoas, quando vem a tribulação, ela se afasta da presença de Deus, ela corre para outros lugares, porque ela não consegue entender o porquê veio, se ela está seguindo a Deus, se ela está servindo a Deus, se ela entregou tudo que é dela a Deus, e por que essa coisa veio, por que esse mal veio, por que Deus permitiu isso acontecer. Nós não sabemos os porquês da vida. Nós não sabemos o porquê o seu filho está em alguma situação que você não queria que esteja. Nós não sabemos o porquê. Nós não sabemos o porquê que talvez você queira que aconteça algo na sua vida e não está acontecendo. Nós não sabemos o porquê você tenta fazer tudo certinho, tenta agradar a Deus nos mínimos detalhes e as coisas não acontecem da maneira que você achava que deveria acontecer. Nós não sabemos o porquê. Mas nós sabemos que nós temos um refúgio, que no futuro nós vamos saber o porquê que isso aconteceu conosco. Recentemente eu perdi a minha sogra e em julho, a minha sogra era muito apegada à minha filha e em julho veio um bilhete que a minha filha estava de férias erradamente e minha esposa levou para minha sogra. E nós ficamos até chateados com aquilo. Falei, poxa, por que veio isso? E hoje nós entendemos por quê. Para ela passar os últimos 15 dias com a minha sogra. Porque Deus faz tudo perfeito. Aleluia. Nós não entendemos na hora, porque nós estamos passando. Hoje eu vim falar de oração. Eu estava tudo bom ontem, na hora que ela me chamou para vir. Eu já até preguei em cima daquele texto aqui, que a Bianca mencionou, a pastora Bianca, sobre Pedro. Mas Deus começou a ministrar no meu coração que há pessoas aqui passando algumas tribulações e Ele veio reafirmar que Ele é o alto refúgio de vocês, meu alto refúgio.
ele veio reafirmar nessas três frases dele aqui no texto, que ainda que você esteja passando por esses tempos difíceis na vida de vocês, ele é alto refúgio, ele é o nosso refúgio, e lá na frente nós vamos entender o porquê disso tudo. Amém. E ele diz aqui, o salmista, uma coisa que nós devemos fazer nesse tempo, quando a tribulação chega, quando os dias difíceis chegam em nossas vidas, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, sim, nós temos que confiar, acreditar que Ele é o nosso refúgio. Mas um versículo que esse salmista expressou é o que nós devemos expressar, que fica lá no 10, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Quando nós falamos aqui, nós aquietamos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós estamos passando por isso tudo, mas nós vamos descansar no Senhor, porque o Senhor sabe o que faz. Quando nós fazemos como esse salmista fez, aquietai-vos e saber que Ele é Deus, é tempo de nós pararmos de perguntar os porquês e descansar na presença do Senhor. É tempo de nós deixar para trás, porque vai vir os conflitos, vão vir as perguntas de nosso meio. Nós recebemos várias promessas quando a minha sogra estava, e algumas se cumpriram, e Deus sabe o porquê, e nós não entendemos o porquê, mas nós vamos entender naquele grande dia o porquê de todas as coisas. E às vezes nós ficamos perguntando para nós mesmos, nós conversamos com os irmãos e dizemos: poxa, por que nós estamos passando por isso? Se nós estamos clamando, nós estamos fazendo tudo certo ao Senhor. Às vezes nós não entendemos que algumas pessoas que não servem a Deus, dá tudo certo para elas, mas isso é aparentemente. Porque o fim, quando chegar o fim, aquele que serve ao Senhor vai estar num lugar que não vai ter mais dor, um lugar que não vai precisar mais de luz, um lugar que nós não vamos mais ficar preocupados com o tempo, com a hora, porque a presença dele será o suficiente. Aleluia. O poder dele já é o suficiente. Então é tempo de nós fazermos igual Jó. Passou o luto, passou a dor, veio a doença, veio as coisas ruins, passou tudo. E olhar para o céu e dizer: eu sei que meu Redentor vive. E dizer que os planos dele não podem ser frustrados, nenhum plano dele pode ser frustrado. É isso, é descansar no Senhor. Porque não adianta nós estarmos aqui orando, buscando, e nós sairmos daqui com aquela dúvida que nós entramos aqui, com aquele sentimento que nós entramos aqui de o porquê. Deus nessa noite não quer mais que nós ficamos perguntando o porquê, mas Ele quer que nós descansamos nele. Amém. Ele quer que nós oramos, mas que nós aquietarmos e saber que Ele é Deus, e saber que Ele está preparando o que Ele quer, porque Ele está nos moldando. Nós somos um vaso, sendo moldado da maneira dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Deus, Ele não quer que nós sejamos aquelas pessoas que perguntem o porquê das coisas. Por que essas coisas estão acontecendo? Tem coisas que não vão acontecer. Porque se acontecer na nossa vida, podemos nos perder. Podemos deixar o abençoador por causa da bênção momentânea. Deus, Ele está nos preparando para uma grande obra. E é necessário nós passarmos por algumas coisas que nós estamos passando. Talvez o que você está passando não é o luto, conforme nós passamos. Talvez é uma crise conjugal, uma crise financeira, uma própria depressão. Depressão tem remédio no mundo físico, tem psicólogo que ajuda, que são homens que Deus levantou para essa geração. Mas há um refúgio, que se você entregar isso na mão do Senhor, Ele pode mudar a situação. Aleluia. Há um refúgio. Quando eu vou a Teresópolis, quando eu estou indo a Teresópolis, tem um refúgio na serra. E muita gente para ali, porque é legal. E muita gente para ali para tirar uma foto, para refrescar. Deus, Ele quer que a gente pare no refúgio dEle. Deus, Ele quer que a gente estacione o nosso carro, a nossa vida, no refúgio dEle. E fique ali horas,
conversando com Ele. Não só para pedir, não só para orar, mas para contemplar aquilo que Ele quer na nossa vida. Para descansar, Senhor, eu estou com esse problema absurdo. Eu estou com essa minha vida que, se eu contar, muitas pessoas vão chorar aqui. Mas eu sei em quem tenho crido. E sei quem é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei, Senhor, que eu não queria estar nesse estágio da minha vida. Mas se eu estou passando, o importante não é o que eu estou passando, é o importante que o Senhor está comigo. O importante é que a Tua presença é real na minha vida. O irmão aqui, ó, teve louvores aqui, ele teve dificuldade, mas ele está ali continuando. E eu profetizo na sua vida que vai ser muito usado por Deus aqui e fora daqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu via isso nitidamente. Aleluia. Está persistindo. Amém. E nós temos que persistir na presença do Senhor. É muito fácil adorar a Deus quando está dando tudo certo. É muito fácil adorar a Deus quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com o carro que você quer, a família que você quer. É muito fácil, irmãos. Mas Deus quer que nós o adoremos quando estamos passando por momentos difíceis também. Amém. Deus quer que nós adoremos quando nós chegamos em casa e o seu filho, ao invés de estar aqui adorando a Deus, está bêbado. Ele quer que você continue adorando. Está se drogando, Ele quer que você continue adorando. Ele quer que você continue adorando quando você sai de casa e não sabe nem como vai ser o seu dia. Não sabe nem se você vai ter emprego, não sabe nem se você vai continuar recebendo seu salário. Deus, Ele quer você adorando nesse estágio. Porque se você souber adorar nesse estágio, quando Ele te exaltar, porque Ele tem um propósito de abençoar as pessoas, quando Ele te exaltar, você vai saber viver na bênção dEle. Tem pessoas, eu tenho amigos que oravam a Deus pedindo algo bem material e Deus dava, e essas pessoas sumiam do Evangelho. E essas pessoas sumiam da presença de Deus, porque a bênção se tornou maior do que o abençoador que tinha para eles. Que nós possamos refletir nessa noite, sairmos daqui dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que eu estou passando, porque ainda que eu esteja passando por isso, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. E se nós olharmos pela vida de alguns irmãos, eu tenho um primo, ele é deficiente físico, um adorador a Deus, ele não anda, ele já foi de nascença. Às vezes, eu saio daqui, eu ligo para ele e digo: olha, nós vamos ao culto hoje, de manhã, 3 horas da tarde ele já está arrumado. 3 horas da tarde ele já abre a Bíblia para falar com Deus, ele já começa a orar pelo culto. E ele não tem as suas pernas, não pode andar, ele depende de alguém de ir até ele para trazer ele. E vemos hoje na sociedade, muitos são perfeitos, mas se entregam a Deus pela metade, se entregam a Deus de qualquer forma. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente se entregue a Ele por inteiro, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, na nossa adoração, na nossa busca. Deus não quer a gente pela metade, porque Ele vai usar a gente por inteiro. Deus, Ele vai fazer coisas em nossas vidas por inteiro. E Deus te trouxe aqui hoje para reafirmar isso. Deus te trouxe aqui hoje para você sair daqui com uma nova esperança. Talvez você veja aqui hoje para orar. E eu vou terminar, vai ser breve, porque o nosso propósito é orar mesmo. Mas Deus quer que eu te fale algumas coisas aqui. E uma delas é reafirmar que Ele está com você, que Ele é o socorro, que Ele é o seu refúgio. Amém. Ele é seu refúgio. Nós às vezes confiamos em irmãos, nós às vezes confiamos em amigos, em colegas, e isso é bom. Mas tem coisas na nossa vida que é só Deus. Tem coisas que é só Deus. E às vezes as aflições vêm para nós se chegarmos mais a Ele. Mas uma coisa eu falo para vocês: tente continuar quando as coisas passarem, porque você vai ver as revelações que vão vir na sua vida. Você vai ver as coisas que Ele vai falar com você. Teve decisões na minha vida que eu tomei que foi por causa de orações. Porque a vida é corrida. Já percebeu que às vezes a gente já acorda em cima da hora de trabalhar e talvez aquele dia Deus queria falar algo conosco que ia mudar o nosso dia todo? Todas as vezes que eu acordo rápido, acordo atrasado para ir trabalhar e não oro, meu dia é péssimo, porque eu coloquei o meu trabalho, eu coloquei as minhas coisas na frente dele
e eu perdi direção, ainda que Ele é misericordioso de me abençoar, de falar comigo mesmo assim, porque Ele me ama, mas eu percebo que algumas coisas que eu poderia fazer eu não fiz porque faltou direção ao acordar. Então que nós possamos ter um propósito com Deus, dele ser o primeiro em nossa vida em tudo, dele ser o primeiro, dele ser o nosso refúgio nos momentos difíceis. Nós podemos adorar Ele sim quando está tudo bem, mas nos momentos difíceis. E tem muitas pessoas aqui hoje, eu não sei quem, que está passando por alguns momentos difíceis, irreversíveis, momentos de dor, de complexa inferioridade, achando que Deus não vai fazer aquilo que Ele prometeu. Eu quero te convidar nessa noite a relembrar das promessas que Deus fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, porque Ele é poderoso para fazer. Comece a lembrar daquilo que Deus falou lá atrás que ia fazer na sua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que seu marido vai ser salvo, que seu pai vai ser salvo, que seu filho vai ser salvo, que seu irmão vai ser salvo, Ele vai cumprir. E mesmo ele não estando agora aqui, mesmo ele não estando na igreja, Deus está cuidando dele, em favor de você. Aleluia. Deus está cuidando, Ele cuida. Então eu quero convidar agora você a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos agora aproveitar para orar. Amém, Senhor. Que nós possamos